A partir de agora, você ouve na Universitária FM Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Realização Curso de Música da UFC, apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão e Laboratório de Epistemologia da Música. Produção e apresentação Pedro Rogério. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Vamos ouvir. Boa tarde, amigo ouvinte da Universitária FM 107,9. É com alegria que iniciamos mais um Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Lembrando que você pode acessar todos os programas que já foram ao ar no blog musiculturaufc.blogspot.com.br. Nessa página você encontra todos os programas que já foram ao ar, inclusive este, no musiculturaufc.blogspot.com.br. Desde já agradecendo a sua audiência, agradecendo também ao José Raimundo Lustosa na técnica de áudio. Agradecer também a Bruna Souza, estudante de Publicidade e Propaganda aqui da Universidade Federal do Ceará, e ao nosso colaborador assíduo, Cláudio Carvalho, estudante do curso de História, praticamente estudante do curso de Música, né, Cláudio? Bondade sua, professor. Boa tarde. Hoje nós temos a grande alegria de trazer o convite da Ana Aimes para o lançamento do livro A Música do Coro Brasileiro, uma etnografia do espetáculo Abraços. O livro será lançado no dia 14 de junho, terça-feira, às 18h30, no Salão Nobre da Reitoria da UFC. Estamos recebendo a autora do livro, Ana Aimes, que é antropóloga, agora escritora, né? E musicista formada aqui pelo IFCE. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Pedro. Estamos recebendo também o Antônio Duarte, que é professor do curso de Letras e chefe do Departamento de Letras Vernáculas. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. De vez em quando eu vou chamar o Antônio Duarte de Tom, porque foi assim que eu o conheci há muitos anos e vai ser difícil eu ficar chamando assim de Antônio Duarte. Normal, todo mundo me chama de Tom mesmo, então a diferença entre ele e o Tom Jobim e eu é apenas o segundo nome. E recebendo o nosso querido colega, amigo, o professor Elvis, que é diretor da Secretaria de Cultura Artística, professor do curso de Música. Elvis, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Pedro. Um prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde aos ouvintes. E eu não chamo Antônio Duarte de Tom. Ah, muito bem. Bem, e o Elvis, esse mais uma vez é especial para a gente aqui do Musicultura, porque o programa de estreia do Musicultura foi uma entrevista com o Elvis, e que já retornou outras vezes aqui, e mais uma vez está aqui, é sempre uma alegria recebê-lo. Cláudio. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão aqui hoje conosco. Boa tarde a nossos ouvintes. Para iniciar esse bate-papo de hoje, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para a Ana, que também é alguém que está voltando ao nosso programa, né? A gente teve o prazer de receber a Ana há algumas semanas com o Quarteto 30 Cordas, mas hoje para conversar sobre esse belo trabalho, né, que você está apresentando, que você está lançando, que é o seu livro. Mas aí, antes de propriamente falar sobre o coral ou sobre a construção do livro, que são perguntas que eu também tenho uma curiosidade de lhe fazer, o primeiro questionamento que eu queria colocar era: como se deu esse processo de mobilidade, esse processo de transição? Você se formou na Alemanha, salvo engano, Universidade Livre de Berlim, não é isso? E aí veio para o Brasil, se interessou pelo Brasil, veio para o Ceará, se interessou pelo Ceará e está escrevendo um livro sobre o coral da UFC. Então eu queria lhe perguntar um pouco sobre esse trajeto, como foi essa chegada aos lados de cá. Então,
Obrigada pela pergunta. Boa tarde, Cláudia. Também gostaria de dar boa tarde para todos os ouvintes. Agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui hoje, poder apresentar esse trabalho, compartilhar um pouco sobre o conteúdo e a trajetória dele. Então, Cláudia, a pergunta de o que aconteceu antes, né, da publicação desse livro, eu gostaria de citar as palavras do meu professor Antônio Duarte, que me ajudou muito na publicação, que fala é um trabalho, é um resultado de muitas idas e vindas. E eu tenho pensado bastante sobre isso, então acho que seria um bom resumo sobre isso, porque, na verdade, estamos hoje, em 2016, publicando esse trabalho, mas a história vem de muito antes. Sou alemã, então meu primeiro contato com o Brasil faz 11 anos. Eu vim por um intercâmbio cultural, trabalhar como educadora assistente numa ONG. E, na verdade, foi essa experiência intercultural, conhecer o Brasil, um país totalmente diferente, inclusive com uma realidade social totalmente diferente do meu país de origem, que me fez ingressar no curso de antropologia. E a escolha pela Universidade Livre de Berlim foi porque eles têm um instituto de estudos regionais da América Latina, onde eu podia cursar algumas disciplinas também. Então, minha opção pelo curso e pela universidade foi por causa disso. Durante o curso, eu vim fazer um intercâmbio universitário em Fortaleza. E durante eu conheci o coral do UFC. E me apaixonei pelo trabalho. Então, a princípio, eu fiquei como cantora durante um ano. Conheci o trabalho, a equipe técnica, os cantores. Enfim, no final dessa minha participação, o professor Erwin, regente do coral da UFC, Erwin Estrada, pediu para fazer um relatório sobre minhas experiências. E assim eu fiz. Primeiro eu não sabia muito bem como fazer, mas até que enfim saiu o relatório. Apresentei para o coral e foi muito bem recebido ter esse olhar de fora. E essa foi a primeira ideia de posteriormente fazer um trabalho acadêmico. E depois de encerrar essa minha primeira participação, chegando no final do curso de antropologia cultural, eu me lembrei disso. Entrei em contato com a equipe técnica do coral da UFC, e o primeiro a me responder, recebendo muito bem a ideia, foi o professor Elvis, que me motivou a fazer uma pesquisa de campo sobre o trabalho do coral da UFC. E assim eu vim novamente para realizar essa pesquisa. Isso foi no ano de 2010. E concluí o curso com este trabalho, então, na Universidade Livre de Berlim. Depois disso, eu não estaria aqui hoje se não tivesse dado continuidade ao trabalho, que também está possibilitando de termos essa publicação hoje. Que depois de concluir o curso, vim para fazer uma formação complementar na área de antropologia musical. Participei novamente do coral da UFC como cantora e cursei o técnico em instrumento musical violão pelo IFC. É uma formação complementar que eu busquei como etnomusicóloga. E através deste contato, esse contato contínuo com o coral UFC, recebi convite de publicação do professor Elvis, em edição bilíngue. Então, ainda veio algum trabalho depois de traduzir o texto para o português, e estamos aqui hoje com um trabalho pronto, em mãos, que é uma grande alegria. Imagino aí o tamanho da sua alegria. Então, convidando a todos os ouvintes para o lançamento do livro A Música do Coro Brasileiro, uma etnografia do espetáculo Abraços, da nossa convidada de hoje, Ana Aimes. Será no dia 14 de junho, terça-feira, às 18h30, no Salão Nobre da Reitoria da UFC. Bem, a gente tem alguns áudios do coral, né, do coral da UFC, do espetáculo Abraços, sobre o qual você se debruçou, né, analisou o espetáculo Abraços. Vamos ouvir primeira música com o coral? Vamos. Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento e Fernando Branco, com um arranjo do Tarcísio Lima. Chegando
Você está acompanhando Musicultura pela sua Universitária FM 107,9. Ouvimos o coral da UFC cantando Encontros e Despedidas de Milton Nascimento e Fernando Bran, um arranjo de Tarcísio Lima. Nessa gravação, professor Elvis, a regência sua ou do Ervin, ou dos dois? Depende. Depende de onde, né? Não, é porque em algum... A gente revezava. Essa música era uma música que a gente revezava. Então, às vezes ele regia, às vezes eu. Mas a maioria das vezes era o Ervin. Legal. Hoje estamos trazendo o convite da Ana Aimes para o lançamento do seu livro A Música do Coro Brasileiro, uma etnografia do espetáculo Abraços. Bem, e eu estou aqui com a primeira mostra, né? Assim, a pré-mostra do livro, né? O livro está na gráfica, não é isso, Ana? Isso, me ligaram hoje que está pronto, só falta buscar. E nós temos O nominho disso é Boneco Montado. Pronto, estou com o boneco montado do livro A Música do Coro Brasileiro, da nossa convidada Ana Aimes, que tem a apresentação do professor Elvis. E eu vou ler um parágrafo da apresentação que traz um bom resumo aqui deste momento. Para a realização de sua empreitada acadêmica, trabalho de conclusão de curso em Antropologia Cultural da Universidade Livre de Berlim, a autora, a nossa convidada de hoje, Ana Aimes, fez-se cantora do coral da UFC e no grupo permaneceu por algum tempo, com olhar etnográfico, tentando responder uma pergunta principal: como funciona o processo de construção do espetáculo? E, ao mesmo tempo, também perguntando até que ponto esta construção é coletiva. Bem, o texto, não vou ler todo agora, mas o texto é belíssimo, como todas as coisas que o professor Elvis escreve. Elvis, me conte aí do seu encontro com a Ana, deste trabalho, do convite que você, na qualidade de diretor da Sacult Arte, fez para a publicação do livro. Bom, é aquela velha coisa de... As coisas vão se desencadeando, assim, né? Uma coisa vai levando a outra. A Ana estava contando, ela veio, participou de um trabalho numa ONG, se interessou, né, definiu o percurso acadêmico dela a partir daí, voltou depois e a gente acabou se encontrando, né? O coral da UFC ou a UFC enquanto universidade pública, ela tem que ser um espaço aberto, né? Ela tem que ser um espaço que esteja realmente ao acesso aberto, assim, de uma forma... Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas têm um certo receio de vir aqui na universidade, né? Tem essa aura assim de, o UFC é a universidade. Não, é um lugar público. Portanto, ele deveria ser de fácil acesso, digamos assim. Então, quando a Ana chegou, né, assim, interessada no coro, em cantar no coro, e depois interessada em pesquisar, a gente fez aquilo que a gente faz normalmente, que é dizer assim, então vamos fazer. Só que a gente sabe que essa metodologia, digamos assim, a gente aplica com várias pessoas. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Você abre as portas para a pessoa e a pessoa, de repente, percebe que não era exatamente aquilo que ela queria e vai fazer outra coisa. Mas no caso da Ana, deu certo, né? Ela chegou com uma proposta, ela foi recebida com essa proposta e ela foi, digamos assim, fiel ao que ela se propôs a fazer. Né? Então, essa coisa alemã, assim, de ser disciplinada e tal, né? Fez com que ela conseguisse fazer a coisa da forma mais tranquila possível, né? E o trabalho foi ficando tão bom, né, que ele foi desencadeando outras coisas, né? Como assim, o desejo de vê-lo publicado. Porque ao mesmo tempo que a Ana vinha da Alemanha para cá, o coral da UFC ia daqui para a Alemanha, né? A gente embarca para a Alemanha na semana que vem. É a terceira viagem para a Alemanha num período de 10 anos, né, com o coral. E dos professores do coral da UFC, nós temos mais 2 viagens, né, a convite da Universidade de Bremen. Né? Eu estive já 2 vezes na Universidade de Bremen como professor convidado e o Evin teve uma vez. Então a gente tem uma relação muito forte com a Alemanha, principalmente com a Universidade de Bremen.
né? Então, essa coisa da Ana vindo e a gente indo foi uma coisa que, de alguma forma, veio com uma certa naturalidade. Agora, é resultado de muito trabalho, né? De muito rigor no que está sendo feito. Estamos conversando com o professor Elvis, que é diretor da Secretaria de Cultura Artística da UFC, que escreveu a apresentação do livro A Música do Coro Brasileiro, uma etnografia do espetáculo Abraços, da nossa convidada de hoje, Ana Aimes, que será lançado no dia 14 de junho, terça-feira, às 18h30, no Salão Nobre da Reitoria da UFC. Daqui a pouco a gente vai conversar também com o Antônio Duarte, que é professor do curso de Letras, chefe do Departamento de Letras Vernáculas. Mas antes vamos ouvir mais do coral. Vamos ouvir agora Sinal Fechado, do Paulinho da Viola, com arranjos do André Vidal.
Você ouviu Sinal Fechado, de Paulinho da Viola, com arranjo de André Vidal, para o coral da UFC, sempre pedindo aqui ajuda às universitárias, professor Elvis. Essa música, a regência sempre alterna entre você e o Erwin, não é Nesse isso? caso, ela sempre foi regida pelo Erwin. Aham. Né? Essa é uma música muito complexa. O André fez um arranjo para 2 coros, na verdade, para 8 vozes. Né? Essa primeira parte do espetáculo ela é muito densa, muito soturna, muito adulta, digamos assim. E essa é uma parte em que 2 pessoas dialogam. Então, como o Paulinho da Viola propôs, né? Uhum. Então, o André fez esse diálogo dividindo o coro não em 4 vozes, mas em 8. Essas 8 vozes dialogam Caramba. no arranjo. É muito bacana e muito difícil. Aí eu não me arrisquei, não. Eu deixei pro Erwin tomar de conta. Uhum. Legal. Estamos hoje trazendo o convite da Ana Aimes para o lançamento do seu livro A Música do Coro Brasileiro, uma etnografia do espetáculo Abraços. O lançamento será dia 14 de junho, terça-feira, às 18h30, no Salão Nobre da Reitoria da UFC. Estamos recebendo também, aqui nos nossos estúdios, o Antônio Duarte, professor do curso de Letras, chefe do Departamento de Letras Vernáculas. Antônio Duarte. Diga lá. Me diga de você, da sua participação nessa obra que será lançada, o livro A Música do Coro Brasileiro. Bom, quando a Ana trouxe a proposta do livro em edição bilíngue, solicitando que eu fizesse a revisão de língua portuguesa, a primeira coisa que você imagina, né, de um não nativo de língua portuguesa que solicita a revisão é que você vai encontrar uma grande dificuldade no trabalho de revisão. Mas não foi isso que eu encontrei, né? O português da Ana é muito bom, né? Ela tem um domínio do padrão culto da língua notável, né? E tem uma escrita muito boa também. E, obviamente, o trabalho foi lido pelo orientador, né? Outras pessoas que fizeram uma leitura, né? E o trabalho foi sendo aprimorado, né? Ao longo de muito tempo. Então, a gente sentou para fazer esse trabalho de revisão, né? Que foi um trabalho feito bem próximo, né, Ana? Assim, não foi um trabalho de revisão distante. Eu não gosto de trabalhar com revisão sozinho com o texto, né? Eu prefiro ter encontros sucessivos com o autor para que a gente possa definir uma série de questões da revisão que muitas vezes não são questões que sejam meras questões de gramática ou de pontuação ou que sejam referentes a questões do padrão culto meramente. Às vezes questões dizem respeito mesmo à construção de sentido que está ali, a uma estética que você não quer ferir daquela textualidade, né? Mas que você acha interessante discutir. Então, nesse sentido, o trabalho de revisão foi muito, muito discutido, né? Foram muitos encontros, né, Ana, para a gente poder chegar na versão final de revisão. E foi uma felicidade, porque, assim, antes de ser revisor, né, do trabalho, eu sempre fui público do coral da UFC. Era a minha próxima pergunta, né? Você já vem acompanhando o coral, né? Tem uma proximidade com os professores. É quase que uma obrigação, né? Ver o espetáculo do coral da UFC, porque sempre tem um excelente padrão técnico do ponto de vista musical ou do ponto de vista estético, das propostas estéticas que o grupo traz, né? Eu costumo dizer que o coral da Universidade Federal do Ceará, né, inaugura uma coisa que eu, apesar de não ser a minha área de trabalho, eu costumo dizer que é a escola de canto coral cearense. Né? Existe um modo de se fazer canto coral aqui que passa pelo canto coletivo, né, ou pela produção coletiva dos espetáculos, que é algo muito próprio, gestado ao longo de muitos anos por muitos regentes que passaram por esse coro, dando sua contribuição, e que acabaram construindo um modo de produção artístico muito, muito particular, né? E que tem a ver com uma proposta de ensino de música que, por sua vez, também se relaciona
de certa forma, com aquilo que é feito no curso de música da UFC, que trabalha com ensino coletivo e tem uma proposta de trabalhar conjuntamente, né? Que é uma coisa muito bacana. Então, é muito fácil fazer um trabalho de revisão de um texto que você gosta muito, né? De um texto que você conhece, né? A realidade sobre a qual ele fala. Então, e às vezes esse olhar do revisor, né? Ele encontra algumas coisas que ficaram assim um pouco escondidos no texto original, como é o caso do próprio título, né? A música do coro, né? Aí na parte impressa, né? Mas tem uma palavra corpo escrita, né? Então é a música do coro, mas é a música do corpo, né? E isso é uma coisa que está no livro, né? É uma passagem do livro em que a Isaíra responde a uma das perguntas que a Ana faz na pesquisa, né? E a Isaíra responde, né? Que o coral se mexia, dançava, porque a música está no corpo, né? Do brasileiro, né? Então isso é uma coisa que está no livro. Uma coisa que a gente conversando nos trabalhos de revisão, né? Acabaram redundando na criação do título, né? Estamos conversando com o professor Antônio Duarte, professor do curso de Letras, chefe do Departamento de Letras Vernáculas, que fez a revisão da versão portuguesa do livro A Música do Coro Brasileiro, uma etnografia do espetáculo Abraços, escrito pela Ana Aimes, que será lançado dia 14 de junho, terça-feira, às 18h30, no Salão Nobre da Reitoria da UFC. A gente vai para um breve intervalo e volta ouvindo mais o coral da UFC e conversando com os nossos convidados de hoje. Estamos de volta com Musicultura pela sua Universitária FM 107,9. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Sempre agradecendo a sua audiência e agradecendo ao José Raimundo Lustosa na técnica de áudio. Lembrando que você pode acessar todos os programas que já foram ao ar no nosso blog musiculturaufc.blogspot.com.br. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar, inclusive este também estará postado no musiculturaufc.blogspot.com.br. Hoje o Musicultura tem a alegria de convidar todos os ouvintes da Rádio Universitária para o lançamento do livro A Música do Coro Corpo Brasileiro, uma etnografia do espetáculo Abraços, da Ana Aimes. O lançamento será no dia 14 de junho, terça-feira, às 18h30, no Salão Nobre da Reitoria da UFC. Para a nossa conversa de hoje, estamos recebendo o professor Elvis Matos, diretor da Secretaria de Cultura Artística, que escreveu a apresentação do livro e foi orientador da autora, da Ana Aimes, no seu trabalho que redundou na publicação do livro. E também estamos recebendo o professor Antônio Duarte, do curso de Letras aqui da UFC, que também é chefe do Departamento de Letras Vernáculas de nossa universidade. Cláudio. Então, na volta desse bloco, eu queria já botar uma segunda pergunta para a Ana, mas a gente teve aqui o prazer de ter um primeiro acesso ao livro, né? O livro ainda não saiu da gráfica, mas a gente já teve acesso. Com o boneco montado do livro, é isso? O bonequinha montada, como você preferir. E aí, pegando algumas perguntas norteadoras que fazem parte, inclusive, do texto que o professor Elvis tem na apresentação do livro, eu queria perguntar para a Ana como ela vê, como funciona esse processo da construção do espetáculo. Como é que dá esse fazer-se do espetáculo, essa construção, que é uma construção coletiva, mas até que ponto, né? São múltiplas participações, são múltiplos atores, são várias pessoas em cena. E aí, queria te perguntar mais ou menos isso. Como é que veio esse olhar de alguém que veio de fora para ver a formação do coral e ver como o coral, quanto conjunto produz? Ana. Isso. A resposta mais elaborada os leitores poderão encontrar
ao longo do livro, então reforço aqui Então, o convite. dia 14, né? Exato, compareçam ao evento, o livro estará à venda lá. E ao longo do texto do livro, então, descobrirão isso com todos os detalhes, que foi a proposta do meu trabalho, né? Mas é um prazer dar um pequeno resumo sobre isso aqui para os ouvintes da rádio hoje. Olha só, vale a pena ser ouvinte do Musicultura, porque você tem informações que só aqui você encontra. Ana. Então, o livro é dividido em 2 partes, 2 capítulos principais. No primeiro, me preocupei em elaborar as questões acerca do grupo, que são necessárias para preparar o leitor para as informações em torno da construção dos espetáculos. Então, no primeiro momento, eu falo um pouco sobre a história do coral da UFC, sobre a constituição do grupo, sobre a ligação à universidade, questões institucionais e também sobre a rotina de ensaios. E o segundo capítulo ele se concentra mais especificamente em retratar a construção dos espetáculos cênicos musicais. Aí eu falo de maneira mais teórica, sobre o princípio da construção coletiva, sobre a concepção, sobre aspectos musicais, contemplando repertório, estética sonora, arranjos, grupos vocais e solos que fazem parte, e instrumentos. Passando para falar sobre aspectos cênicos, desenvolvimento de cenas, personagens, cenário, figurino, e encerrando com um subcapítulo sobre produção e apresentações, né? Então, assim, tenta ser realmente um retrato, né? Para explicar a construção de espetáculos cênicos musicais que tem se tornado uma marca do coral da UFC, né? E minha preocupação como antropóloga foi de tentar falar, sempre é subjetivo, né, do ponto de vista de quem pesquisa, mas tentar retratar isso de maneira mais autêntica possível. Por isso eu optei por fazer uma etnografia mesmo de um espetáculo específico, que foi o Abraços. Mas eu escrevi já no intuito, e eu gostaria muito que o trabalho fosse recebido assim, para representar também os outros espetáculos cênicos musicais que o coral da UFC tem produzido ao longo de sua trajetória. Então, pode ser entendido como um relato de bastidores, o que o coral da UFC faz para produzir esses espetáculos tão bonitos. Bem, já que o livro é bilíngue, eu vou fazer o convite, vou dizer o nome do livro aqui em português e fazer o convite em português e vou pedir para você fazer o convite em alemão. Bem, então os ouvintes da Rádio Universitária estão convidados para o lançamento do livro A Música do Coro Corpo Brasileiro, uma etnografia do espetáculo Abraços, da nossa convidada Ana Aimes, no dia 14 de junho, às 18h30, no Salão Nobre da Reitoria da UFC. Agora vamos fazer o convite em alemão. Die Musik des brasilianischen Chores Körpers, eine Ethnographie des Bühnenstücks Abraços. No dia 14 de junho, terça-feira, às 18h30, no Salão Nobre da Reitoria da UFC. Vamos ouvir mais do coral da UFC, Sentimental Eu Fico, de Renato Teixeira, com arranjo de Marcelo Mateus, com o coral da UFC. Cerveja
Você está acompanhando Musicultura pela sua Universitária FM 107,9. Ouvimos Sentimental Eu Fico, de Renato Teixeira, com arranjo de Marcelo Mateus para o coral da UFC. Hoje estamos convidando os ouvintes da Rádio Universitária para o lançamento do livro A Música do Coro Corpo Brasileiro, uma etnografia do espetáculo Abraços, de Ana Aimes, no dia 14 de junho, terça-feira, às 18h30, no Salão Nobre da Reitoria da UFC. Cláudio. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Elvis, que é como ele, sendo alguém, né, que faz parte dessa constituição do coral, que, enfim, tem a história, sua história pessoal, sua trajetória, que se funde à história também do coral da UFC, como ele vê a importância desse gênero de trabalho, né, desse tipo de trabalho que vai se debruçar e versar sobre o coral e sobre as produções do coral, né? Qual é... Enfim, não vou perguntar se ele gostou ou não, porque eu acho que já é muito... né, já são cartas marcadas. Mas qual a importância que ele vê desse tipo de trabalho? Bom, eu penso que esse tipo de mergulho, né, que a Ana faz pode revelar coisas que quem está dentro não percebe. As pessoas sempre perguntam assim, mas pra gente, pra mim e pro Erwin, né, como é que vocês fazem para colocar essa coisa no palco? A gente diz algumas coisas, diz alguns aspectos, mas é uma pergunta muito difícil para a gente responder. Porque, apesar da gente saber como é e não ser uma coisa que a gente faz de qualquer jeito, não, existe toda uma metodologia. Tudo depende muito do grupo com o qual a gente está trabalhando, e é um grupo que se renova periodicamente. Então, assim, é difícil precisar como o trabalho ocorre, porque não há uma fórmula pré-estabelecida. Existem adaptações de uma fórmula inicial, digamos assim, que são feitas de acordo com as possibilidades que a gente encontra dentro do grupo. Agora, tem uma coisa muito importante nisso tudo, que eu acho que é o que fez com que a música desse tão certo dentro da UFC, que foi uma preocupação já da professora Isaíra Silvino, é de formar gente nova, né? O professor Isaíra Silvino criou, nos anos 80, um projeto de multiplicação de corais. E eu passei por esse projeto de multiplicação de corais. Criou, junto com Paulo Abel do Nascimento, um projeto ópera, que era também um projeto de formação. Eu e outras pessoas passamos por esse projeto ópera. Então, essa coisa de formar gente nova é essencial para que o trabalho se mantenha vivo. O último arranjo que a gente ouviu é do professor Marcelo Mateus. O professor Marcelo Mateus é professor de violão do curso de música do campus de Sobral. Ele fez esse arranjo como bolsista no programa que chamava Bolsa Arte, né? Ainda chama, onde ele fazia trabalhos de composição e de arranjos que eu o orientava. Né? Ele era estudante da primeira turma do curso de música na época. Né? Quer dizer, a gente está sempre preocupado com essa coisa de formar novos agentes para a multiplicação do conhecimento musical. Por isso que o curso é um curso de licenciatura que forma formadores. Né? Isso me parece ser a essência do trabalho. Né? E a Ana fala disso no trabalho dela também. Agora, existem outros pormenores que são específicos do Abraços e que podem ser generalizados, que também estão lá. Estamos conversando com o professor Elvis Matos, diretor da Secretaria de Cultura Artística. Estamos recebendo também o professor Antônio Duarte, professor do curso de Letras, chefe do Departamento de Letras Vernáculas, e a autora do livro, que será lançado dia 14 de junho, terça-feira, às 18h30, no Salão Nobre da Reitoria da UFC, Ana Aimes, que lançará o seu livro A Música do Coro Corpo Brasileiro, uma etnografia do espetáculo Abraços. Vamos ouvir mais uma peça do espetáculo Abraços. Vamos ouvir agora Cruz de Cinza, Cruz de Sal, de Walter Santos e Tereza Souza, arranjo de Davi Silvino para o coral da UFC. São Domingo ao
Você está acompanhando Musicultura pela sua Universitária FM 107,9. Ouvimos Cruz de Cinza, Cruz de Sal, de Walter Santos e Teresa Souza, com arranjo de Davi Silvino para o coral da UFC. Estamos hoje convidando os ouvintes da Universitária para o lançamento do livro A Música do Coro Corpo Brasileiro, uma etnografia do espetáculo Abraços, da Ana Aimes. Será no dia 14 de junho, terça-feira, às 18h30, no Salão Nobre da Reitoria da UFC. Cláudio. Então, eu gostaria agora de fazer uma pergunta para o professor Antônio Duarte, que, como profundo conhecedor do texto, né, visto que revisou, nessas diversas leituras e releituras e tal, eu gostaria de lhe perguntar que aspectos lhe chamaram mais atenção, o que é que mais lhe tocou, lhe cativou no livro, nesse sentido de, como, né, repito, como um grande conhecedor do texto, o que é que marca alguém que, nas idas e vindas da leitura, que... O que eu estou querendo dizer é a seguinte coisa, é um outro campo, né? O senhor é professor da letras, mas aí, partindo desse outro conhecimento, dessa outra ciência, quais são os pontos marcantes que a obra lhe trouxeram? É curioso, porque o trabalho da Ana, né, usa uma metodologia que no próprio título chama atenção, né, que é um trabalho etnográfico, né, e isso significa você fazer uma observação de natureza participante, que é uma metodologia usada de uma forma geral, não só, né, em pesquisa de natureza antropológica, mas na linguística também isso acontece. Então, nesse tipo de pesquisa, o observador não é apenas alguém que está naquele grupo tentando descobrir como é que determinados processos se dão, né? Na realidade, o observador é alguém que participa ativamente do processo construtivo. Então, na verdade, você tem alguém que participa das entranhas da construção do espetáculo do coral, né? E que, portanto, é parte integrante desse processo e está ali num papel de relator desse processo, de alguém que conhece a cultura interna de produção, né? Artística, musical, de espetáculos cênicos musicais, e que se propõe a falar disso de um ponto de vista de quem é estudioso. Então, assim, o que é que me cativa no trabalho? É essa fidelidade ao propósito da pesquisadora, né? Então, quando eu olho para o trabalho da Ana, eu vejo um enorme propósito, né, de se literalmente misturar a um grupo, de se tornar parte desse grupo e tentar revelar, né, através da sua pesquisa,
como esse grupo trabalha internamente, né? De que modo ele produz isso, né? Como é que essa produção é coletiva? Então, esse grau de fidelidade ou de interpretação densa que ela dá ao trabalho é algo que eu considero de grande êxito no trabalho que ela constrói. Estamos conversando com o professor Antônio Duarte, do curso de Letras, chefe do Departamento de Letras Vernáculas, e que fez a revisão para a língua portuguesa do livro A Música do Coro Corpo Brasileiro, uma etnografia do espetáculo Abraços, da Ana Aimes, a nossa convidada de hoje. O seu livro será lançado no dia 14 de junho, terça-feira, às 18h30, no Salão Nobre da Reitoria da UFC. Vamos ouvir mais uma peça do coral da UFC. Vamos ouvir agora De Pés no Chão, música de Rita Lee, com arranjo de Elvis Matos, nosso convidado também de hoje, para o coral da UFC. Você ouviu De Pés no Chão, de Rita Lee, arranjo de Elvis Matos, com o coral da UFC. Estamos hoje conversando com a Ana Aimes, que lança o seu livro A Música do Coro Corpo Brasileiro, uma etnografia do espetáculo Abraços. O lançamento será dia 14 de junho, terça-feira, às 18h30, no Salão Nobre da Reitoria da UFC. Ana, fala um pouco aí das alegrias, das dificuldades, que foi a pesquisa, que foi a construção dessa obra. Certo. Realmente não falta dizer sobre isso, porque depois de finalizar esse trabalho, que realmente foi uma empreitada de muito trabalho, como o professor Elvis já bem reparou, eu tenho refletido bastante sobre isso, que é um momento muito bacana para mim, porque, de fato, é um fechamento de um ciclo, de muito trabalho, de muitos encontros, de muitas idas e vindas, como o professor Antônio também reparou. E eu tenho pensado, o que me emocionou mais, na verdade, ao longo deste trabalho, que se estendeu por alguns anos, né, foi com a colaboração das pessoas. Realmente, o que me trouxe mais alegria e emoção é ver quantas pessoas colaboraram com isso, contribuíram com isso e com quanta dedicação elas fizeram isso. E me lembra também de uma coisa que eu falo no meu próprio trabalho, que uma coisa que me encantou muito no Brasil, da cultura brasileira, é que há um espírito de solidariedade. O professor Elvis também fala isso na entrevista que ele me cedeu. E isso está no trabalho também, porque isso é incorporado também na proposta do trabalho do coral da UFC. E se mostra novamente
no meu trabalho também, que é o livro, né? O livro com certeza não existiria se não tivesse tido todas as pessoas que colaboraram com ele. E não é à toa que a lista de agradecimentos no livro consta de 2 páginas, são muitas pessoas, né? Professor Elvis no começo, todos os entrevistados, os demais colaboradores da pesquisa do coral, né? E por último, quem entrou agora é o professor Antônio também, foi uma coisa que eu levo com certeza para a vida, foi mais um amigo que eu fiz, mais encontro, né? Muito aprendizado. E agora chegamos no momento de poder compartilhar todo esse conhecimento, né? Então, não foi fácil chegar até aqui, né? Mas foi muito bom. Uhum. E realmente só tenho a agradecer a todas as pessoas que colaboraram. Estou muito agradecida, muito feliz mesmo, poder compartilhar esse agora com mais pessoas ainda, que serão os leitores do livro. Bem, então vou pedir para você mais uma vez fazer o convite aos ouvintes em alemão e eu faço em português. Certo. Na verdade, eu gostaria de fazer outro convite ainda. Eu posso? Tá bom, claro. O coral da UFC... Mas em português, tá? Porque senão Sim, as pessoas em não vão português, entender. com certeza. O coral da UFC continua suas atividades, sempre canta em eventos e produz sempre os espetáculos cênico-musicais, né? Dos quais eu falo no trabalho. E o coral da UFC está em cartaz com um novo espetáculo chamado Gula. Na verdade, está encerrando a 2ª temporada. Este final de semana será a última oportunidade de assistir ao espetáculo Gula. Será sexta-feira, sábado e domingo, sempre às 20 horas, no Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Então, não percam, é lindo o trabalho. Inclusive, este trabalho irá viajar para a Alemanha. Daqui a 10 dias a gente está embarcando para o avião e levará esse espetáculo mais o livro. Então, finalizando, vamos para o meu lançamento. Die Musik des brasilianischen Chores Körpers, eine Ethnographie des Bühnenstücks Abraços. Bem, que será lançado dia 14 de junho às 18h30 no Salão Nobre da Reitoria da UFC, o lançamento do livro A Música do Coro Corpo Brasileiro, uma etnografia do espetáculo Abraços. Ana, muitíssimo grato pela sua presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Professor Antônio Duarte, muito grato, meu amigo. E eu que agradeço. Professor Elvis Matos, é sempre uma alegria recebê-lo no Musicultura. Da mesma forma, Pedro. Obrigado. Cláudio Carvalho, integrante da equipe do programa, Bruna Souza, José Raimundo Lustosa. A gente se encontra na próxima quarta-feira com mais Musicultura, Reflexões e Ressonâncias Musicais. Saudade que eu tenho dos meus 12 anos, saudade ingrata, da bandas por aí fazendo grandes planos, chutando lata, trocando figurinha, matando passarinho, colecionando minhoca, jogando muito botão, rodopiando peão, fazendo troca-troca. Ai, que saudade que eu tenho de uma